Boa noite, eu me chamo Roberto, tenho 32 anos de idade e moro em Carlos Gomes, aqui no Rio Grande do Sul. O que eu vou contar neste relato é assustador e eu espero que nenhum de vocês passe por isso. Eu estava saindo de Carlos Gomes, minha cidade, e indo para a Lagoa dos Três Cantos, aqui no Rio Grande do Sul. Ambas as cidades são pequenas e têm menos de 50 mil habitantes. Eu havia recebido uma proposta de emprego. Era o cargo de empilhador de caixas em uma pequena fábrica em Lagoa dos Três Cantos. Na hora, eu fiquei muito eufórico, pois eu já me encontrava desempregado há cerca de um mês e não conseguia arrumar nenhum tipo de trabalho, nem mesmo para limpar casa. Peguei a chave do meu carro para poder dirigir até essa tal fábrica, pois eu realmente estava muito alegre com a possibilidade de finalmente conseguir um emprego. E só quem já passou fome ou ficou desempregado sabe o quão é sofredor isso. O meu carro é um Fiat Uno 2007. Ele é um companheiro de estrada, mesmo sendo antigo, ele já me ajudou muito durante todo esse tempo. E dificilmente eu irei me desfazer dele. Eu peguei a chave do carro, liguei e dei a partida. O tempo naquele dia estava bem tranquilo, e isso me deixava bem confortável, pois eu poderia dirigir tranquilamente sem ter o receio de acidente ou assalto na estrada. No meio do percurso, eu parei em um posto de gasolina para abastecer. Eu havia gastado praticamente todo o meu dinheiro, só com a gasolina. Sobrou apenas R$ 10, no qual eu comprei um pão e um suco, para eu ir bebendo e comendo até chegar no meu destino. Andei por muitas horas na estrada. Parecia que quanto mais eu andava, mais a estrada ia ficando longa. Eu andei por uma avenida bem larga que parecia uma BR, que em seguida cheguei a um ponto do caminho que a estrada ficou de terra batida, no qual ela passava por uma floresta. Para falar a verdade, eu não fiquei espantado, porém, eu tive receio do carro dar algum problema no meio do caminho. A noite foi chegando, o sol estava quase sumindo no horizonte, o céu estava de laranja indo para um vermelho, eu já podia ouvir até o som dos insetos cantando no meio da floresta. Então, ficou totalmente de noite. Eu estava sozinho naquela estrada de terra, no meio da floresta. Enquanto eu dirigia, eu olhava para o retrovisor do carro, para ver se vinha algum carro atrás de mim, para eu não ficar sozinho ali naquela estrada. Para minha felicidade, eu vi um farol se aproximando, por trás de mim. Era uma picape Hilux. Como a estrada naquele ponto onde eu estava só cabia um único veículo, a picape ficou atrás de mim por uns 20 minutos. Então eu comecei a sentir um cheiro de queimado vindo do meu carro. Parecia que o motor estava superaquecido. Fui obrigado a parar o carro para ver o que era. A picape que estava atrás de mim parou também, e o homem que dirigia o mesmo saiu da picape e veio até mim para me ajudar. Eu abri o capô do meu carro e vi que o motor do Uno estava superaquecido e a água do resfriamento havia acabado. Eu entrei em desespero na hora, pois não havia nenhum riacho ali por perto. Então, o homem da picape veio até mim e me perguntou qual era o meu problema. É que o motor do meu carro superaqueceu e eu tô sem água para reabastecer o tanque de resfriamento do motor. Respondi ao homem. Então, ele me disse, não tem problema, eu tenho uma garrafa de água aqui. Comprei já faz 1 hora mais ou menos. E deve estar gelada, será que ela serve? Disse o moço indo pegar a garrafa. Respondi que sim, que a garrafa de água serviria muito. Então o homem veio até mim com a garrafa de água e abasteceu o tanque de resfriamento. Obrigado, moço. Se tu não tivesse aqui, com certeza eu iria passar a noite aqui na estrada. Eu disse ao homem. Não tem problema algum.
Agora é só você esperar o motor esfriar, falou o homem. Passaram-se alguns minutos. Então, o motor do meu carro esfriou. Liguei o mesmo e dei a partida. Agradeci ao homem da caminhonete, assim me despedindo do mesmo. Com pouco tempo de volta ao percurso, a Hilux que estava atrás de mim encontrou um espaço entre a estrada de terra e as árvores, assim arrancando com tudo, passando bem pela minha frente. Eu podia ver aquela picape se distanciando. E novamente eu havia ficado sozinho ali naquela estrada. E com pouco tempo depois de resolvido o problema, o mesmo retornou. O meu motor superaqueceu, mas para minha sorte eu estava perto de uma ponte que corria um pequeno igarapé passando por debaixo. Saí do meu carro e peguei uma vasilha de plástico que tinha no porta-malas e desci da ponte até o riacho. Enchi a vasilha e voltei para o carro, abri o capô e reabasteci o tanque de resfriamento, pois a água havia acabado. Porém, eu comecei a ouvir algo se arrastejando entre as folhagens da floresta. De cima da ponte eu olhei para baixo e para os lados. Eu não conseguia descobrir de qual direção vinha o som. Então eu ouvi aquele som se aproximando na ponte. Parecia ser algo grande vindo na minha direção. Com medo do que poderia ser, eu entrei dentro do meu carro e desliguei o carro, pois eu precisava esperar o motor esfriar. Então eu ouvi aquilo chegar bem perto da ponte e parar. Aquilo estava se arrastejando no chão, porém não emitia nenhum som de rosnado ou algo parecido. Eu pensei até que pudesse ser algum animal pequeno que talvez estivesse ferido e por isso não estava emitindo som. Então eu resolvi sair do carro silenciosamente e fui até o corrimão da ponte sem fazer nenhum barulho. Chegando lá eu olhei para baixo. Foi então que eu vi o que estava se arrastejando era uma criatura macabra. Era como se aquilo tivesse saído de algum filme de terror. O que eu vi faria qualquer um gritar de medo e que na mesma hora sairia correndo do local. Porém comigo não foi assim. No momento em que eu vi aquela criatura, o meu corpo congelou. Eu não conseguia me mexer de tanto medo enquanto eu estava ali parado. Eu não falei nada. Eu apenas olhava aquela criatura. Ela era como uma grande minhoca, porém a sua pele era toda em carne viva. Parecia até que havia sido queimado por alguma água fervente. A sua cabeça era uma coisa horrível. Aquela coisa tinha uma boca com os seus dentes à mostra, que ia de uma orelha à outra. Aquela aberração tinha 2 braços que tinha a função de arrastar o resto do seu corpo. Aquilo era fantasmagórico, pois no lugar dos olhos eram 2 buracos negros e vazios. Eu descongelei após eu ouvir outros 2 sons de algo se arrastando, vindo da mesma direção por onde veio aquilo. Eu corri para o carro e liguei ele, mesmo o motor ainda estando quente. Eu não estava nem aí, pois talvez aquela poderia ser a minha última noite. Liguei e dei a partida no carro. Eu olhei para o retrovisor e lá estavam mais 2 criaturas saindo do meio do mato e ficando parado perto do igarapé. Uma delas subiu a ponte e olhou para mim de longe. Eu pude ver a cara daquilo de frente. Eu quase desmaiei de tanto medo e nojo. Era como se o rosto daquilo estivesse derretido, pois daquela criatura saía um muco nojento que caía no chão. Era igual o muco que sai do caramujo. Eu acelerei o mais rápido possível, até chegar novamente na estrada asfaltada, que com pouco tempo eu já me encontrava na Lagoa dos 3 Pontos. Eu acabei parando em um hotel, no começo da cidade, e passando a noite ali no local. Ainda muito assustado e aterrorizado,
com o que eu havia visto. No quarto onde eu passei a noite, eu não consegui dormir. Eu ficava toda hora na janela, olhando para ver a estrada. Passaram-se as horas e já era de manhã. Eu fui até a fábrica onde tinha minha vaga de emprego e após eu ser contratado, eu acabei contando tudo para o gerente o que havia acontecido comigo. O gerente, após ouvir, disse que também já ouviu algo se rastejar enquanto ele passava por aquela ponte. Porém, ele não sabia o que era até eu contar tudo para ele. Decidi então me mudar de vez para a Lagoa dos Três Pontos, para nunca mais passar por aquela ponte novamente. Eu não passo por lá até os dias de hoje. Sei lá o que era aquilo, não parecia ser desse mundo, era totalmente diferente de um animal. Aquilo era macabro e fantasmagórico, sendo o suficiente para deixar alguém louco se não tiver preparo psicológico. Até hoje eu tenho medo e trauma disso, principalmente que não faz nenhum ano do ocorrido. E se alguém me perguntar o que poderia ser aquilo, a minha resposta é simples: eu não sei e nem faço questão de procurar saber.